Olá! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à primeira edição do nosso TantriCast. Finalmente, né? Muito bem-vindos. Bom, esse é um podcast sobre Tantra, sexualidade de um modo geral, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E tem muita coisa pra gente falar aqui, né? Ainda. E, gente, deixa eu começar me apresentando. Eu sou Rosana Jayadeva, sou terapeuta tântrica, trabalho com Tantra já há alguns anos. Já fui radialista, então aqui para mim estou meio que me sentindo em casa, matando um pouquinho a saudade. Já fui jornalista, mas há alguns anos venho, né, trabalhando com essa área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, espiritualidade. E a partir disso, de tudo que tenho estudado, que tenho aprendido e conquistado para a minha vida, né, para o meu crescimento pessoal, eu quero trazer para cá, através do TantriCast, com as minhas parceiras, a Shanti, a Tati, para que a gente possa agregar um pouco na vida de cada uma e cada um de vocês. Atualmente trabalho com terapia tântrica no Paraíso Tantra, onde conheci minhas parceiras, minhas sócias. Trabalho também com oráculos, né, sou cartomante, da linha do baralho cigano, da linha dos ciganos, e estou fazendo uma formação para ser guardiã do Círculo de Mulheres, né, no método Soraya Mariani, que inclusive ficarei muito feliz se ela aceitar futuramente o convite para bater um papo aqui com a gente. Mas é isso, resumidamente, essa é a Rosana Jayadeva. Quero que a Shanti fale agora um pouquinho dela, se apresente, para que o pessoal possa te conhecer, Shanti. Bom, gente, primeiramente é um prazer para mim estar aqui realizando esse projeto que a gente pensou com tanto carinho para todos vocês, e todos são muito bem-vindos já a nos acompanhar. Bom, eu iniciei a minha trajetória no Tantra há mais ou menos 3 anos e meio, através do Paraíso Tantra também. Conheci essa filosofia através de um curso de bruxaria. Sim, vocês terão uma bruxa aqui no podcast. Tem várias, né? Mas, enfim... Trabalhei alguns anos também com a parte de terapias holísticas, sou reikiana também, então essa parte de energia sempre me chamou muito, sempre me instigou bastante, por ver até a mudança, né, que isso gera na vida das pessoas para melhor, e a gente vai tratar bastante também sobre esses assuntos aqui. Então, estou super feliz e... Vamos falar muito sobre esses temas de sexualidade, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento. Então, vai ser incrível. Estou muito feliz, meninas. Obrigada. Tatiana Monsores. Mulher, eu consegui falar seu nome direitinho? Certinho. Ai, é isso. Tatiana Monsores ou Tati. Quem é você? Tati, gente. Prazer. Sou Tatiana Monsores. Eu iniciei na Comuna em 2018. Conheci o Tantra também, uma vivência. E me apaixonei logo de cara, assim. E de lá pra cá, fiz muitos cursos, fiz muitas vivências, todas relacionadas ao Tantra. Comecei como terapeuta também no Paraíso. Tem 9 meses, gente. Tem menos de 1 ano, acho que 9 meses. Sou um bebê ainda lá na casa, no espaço. Sou estudante de fisioterapia, então vou trazer um pouquinho mais dessa parte fisiológica para vocês, essa parte toda corporal. E para a gente falar mesmo de sexualidade. E é isso, gente. Muito bem, gente. Tá, mas a gente vai falar principalmente de Tantra, né? E todos os assuntos que a gente vai abordar aqui, a gente vai colocar mais ou menos sob a ótica do Tantra, né, e daquilo que a gente tem trabalhado no espaço, na clínica. Mas, para começar, no primeiro episódio, o que a gente faz? A gente tem que apresentar e falar um pouquinho, explicar o que é o Tantra, afinal de contas. Porque para a gente já é algo natural, né? Então, porque a gente já estuda há um bom tempo isso. Mas muita gente não conhece ou tem uma visão do Tantra distorcida, né? Dessa palavra. Então, assim, eu queria que convido a Tati agora para de repente começar fazendo um pouquinho, resumidamente, né? Porque para falar de Tantra a gente precisa ir de muitos episódios para falar. Mas, Tati, explica um pouquinho, assim, resumidamente, o que é o Tantra, então? De onde vem? Como é que funciona isso? Sim, gente, o Tantra, ele é uma filosofia comportamental milenar. Ele é da época dos Drávidas. Os Drávidas eram povos muito antigos, bem antes aí do patriarcado. Para vocês todos terem noção, a sociedade ela já foi matriarcal, isso há muitos anos atrás.
E o Tantra, ele é uma filosofia comportamental onde o povo, ele endeusava as mulheres, enxergando mesmo nós como o portal da vida, né? Como as criadoras, como as nutridoras de toda a humanidade. Então, antes desses povos iniciarem as guerras, antes, né, de tudo isso, nasceu o Tantra. Bom, de lá para cá, o Tantra ele foi passado de pai para filho. Ele é bem popular na Índia. E quem trouxe o Tantra para o Brasil para o Ocidente, foi o Osho. E aí, a partir do Osho... O Osho, um guru espiritual da Índia, né? O Osho, ele é mundialmente conhecido, né? Ele foi um guru... ele foi o guru que trouxe o Tantra para o Ocidente. E a partir do Osho, a gente conhece o Tantra como um novo movimento, como o Neo-Tantra, né? E esse novo Tantra, ele trabalha com algumas ferramentas, que é o que a gente geralmente utiliza hoje em dia, né? Em sessões, todas essas ferramentas. Ferramentas que foram criadas justamente para se adequar à rotina do mundo contemporâneo, né? Exatamente, esse é o desafio, né? Exato, porque, como a Tati falou, existia essa filosofia, essas sociedades que eram matriarcais, né? Existem já muitos estudos que comprovam isso, arqueológicos, enfim. Mas era uma sociedade diferente, que vivia de um modo diferente, né? Então, essa coisa do Neo-Tantra é justamente para adequar essas práticas, e aí onde entra o nosso trabalho, né? Com práticas baseadas na filosofia tântrica, porém com ferramentas atuais, digamos assim, né, Tati? Sim. Bom, e aí a partir dessa parte de desenvolvimento do Tantra, eu passo a bola aqui para a nossa colega. Sim, gente, eu acho que o maior desafio é esse, que até a Jaya comentou, de adequar essas ferramentas ancestrais para uma contemporaneidade que trata o corpo como um empecilho de desenvolvimento, de iluminação, né? A religião e o patriarcado, na verdade, eles colocaram a sexualidade como algo que a gente deve se envergonhar muito, né? Que a gente deve esconder, que a gente deve reprimir. E, na verdade, o Tantra enxerga isso de uma maneira sagrada, de uma maneira belíssima, porque é justamente da nossa sexualidade que nasce a fonte de vitalidade que a gente tem, a nossa criatividade, a nossa autoestima e diversas energias que sobem que dão sentido para a nossa vida, né? Quando a gente está com essa parte bloqueada ou não bem trabalhada, é como se a gente estivesse subexistindo. E eu sempre falo para as pessoas que a gente não merece ter uma vida meia boca, mais ou menos, né? A gente merece estar aqui para sentir a vida com potência, com força, né? Com a nossa autenticidade em alta. Então, o que a gente trabalha muito em sessão, dessa maneira mais prática, né, pegando caso a caso, é justamente a elevação dessa energia e essa quebra de couraças, de padrões que a gente aprende de forma errônea, né, desde a nossa criação, baseada... Quem nunca ouviu, né? Quem mulher nunca escutou, por exemplo, fecha as pernas, menina, quando a gente é criança, por exemplo. Então, isso vai construindo uma imagem que é feio a gente se tocar, é feio a gente sentir, é feio a gente ter uma expressão mais autêntica. Então, as pessoas vão se engessando. Então, eu falo que para a gente conseguir trazer essa ferramenta de uma forma prática para o nosso dia a dia, é interessante a gente entender que o Tantra ele nos dá, primeiramente, um estado de presença na vida. Então, a gente viver nossa vida com presença já muda completamente o rumo das coisas, porque a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa e estressada e entra num automatismo absurdo, né? Então, a gente se pega muitas vezes acordando e repetindo as mesmas tarefas, apegado somente no pensamento. Então, a gente está lá pensando. A gente está tomando uma água, não está sentindo água. Está tomando banho, está pensando, está atrasado. Está comendo, não está sentindo o gosto da comida. Então, assim, olha o nível de vida que a gente leva, muitas vezes, quando a gente tem essa desconexão com o nosso sentir. Então, a gente trazer o Tantra para a nossa rotina é a gente entrar num estado conectado com sensação, né? Como eu sinto isso que eu estou fazendo agora? Agora eu estou aqui com as meninas, eu estou concentrada nesse momento. Não existe depois daqui ou amanhã, existe o agora, né? Então, quando a gente passa a executar essas tarefas com plenitude, com presença, a gente acaba ficando mais autêntico em relação ao que a gente quer, né? E aí todo aquele estado que estava pressionando a gente com esse excesso de futuro passa a ficar mais calmo, a gente começa a ficar mais em paz, do tipo, não, deixa eu apreciar o que eu estou sentindo agora. Contemplação.
né? Essa é a palavra, amiga. Contemplação. Contemplação, contemplar o presente, né? O que falar de Tantra, assim, explicar e a pessoa entender de cara, eu acho que é impossível. Até porque o Tantra é justamente você sair da mente, né? Então, ele não é, por exemplo, uma ciência. A gente fala filosofia de vida, eu acho que para ficar mais fácil de compreender. Mas o Tantra, ele é experiencial, né? Ele é da experiência, ele é uma prática corporal mesmo. A experiência. Né? É o viveu aqui agora. Então, quando a gente fala de estado de presença, é isso. Eu acho que é isso que resume bem o Tantra. O estado de presença é viver no estado meditativo. Viver 24 horas no estado meditativo, não naquela meditação tradicional que a gente conhece, sentadinho e tal, né? Com a mente limpa. Por isso que o Osho até criou as meditações ativas, a gente fala disso mais para frente também, mas de estar fazendo, né, tomando água e sentindo o gosto da água, tomando banho, prestando atenção na água batendo no corpo, a gente está sempre com o pensamento lá na frente. Pode prestar atenção, isso acontece muito, a gente se pega, por exemplo, quem nunca, né? Pegou o celular para olhar a hora, mas está com a cabeça tão... Você olha a hora, não vê a hora e fala, poxa, acabei de olhar a hora e não vi que horas são. Aí vai de novo. Ou vai e abre a geladeira e diz, o que eu vim fazer aqui, gente? Sabe? A gente vive no automático. E aí, onde a gente trazer de novo essa filosofia tântrica e tentar colocar na nossa vida, é isso, né? Esse estado de presença, que é importante. Isso ajuda em ansiedade, depressão, vários processos emocionais, psicológicos, auxilia demais. Muito no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Assim, você introduzir o Tantra na sua vida, você só ganha benefícios, né? O Tantra, para mim, e acredito para vocês também, foi um divisor de águas. Tanto que nós quisemos, né? A gente não era da área, cada uma já tinha, né, sua história, sua carreira, e a gente simplesmente deixou tudo para trás e a partir dali de um curso, de repente, de uma vivência para nós, que a gente foi, né, para conhecer e tal, a gente pensou, poxa, eu quero trabalhar isso porque, pelo menos para mim, foi assim, me ajudou tanto, né? Me tirou de uma depressão. Claro, gente, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tal, isso tudo é importante e a gente faz em paralelo, tá? Mas o ganho que eu tive a partir do Tantra na minha vida foi absurdo, né? De eu não querer mais trabalhar com jornalismo, trabalhar com comunicação, de eu querer mergulhar na espiritualidade, no autoconhecimento e levar isso para a vida das pessoas, né? Que eu saí do fundo do poço com práticas tântricas. Estado de presença, me conhecendo, olhando para dentro. Esse é o convite que o Tantra faz. E através não só através da massagem, né? A massagem é só uma ferramenta, é só uma possibilidade do Tantra. Você não precisa nunca receber uma massagem tântrica para viver de modo tântrico, para colocar uma prática na sua vida. São as coisas simples. Bebe água, preste atenção, o que você está sentindo? Conheça o seu corpo, né? Sim. Saiba o que você gosta. Enxergue o seu corpo como uma fonte para você transcender. É no corpo que a gente sente a vida, né? Vamos combinar? Às vezes as pessoas estão tão nesse... claro, né? As terapias que trabalham de uma forma mais cognitiva são importantes, mas quando a gente passa por uma sessão em que a gente vai ter um laboratório experimental corporal, que vai mexer com sensação, que vai mexer com movimentação energética, é um trabalho tão forte, assim, a gente recebe feedbacks tão lindos, né? De transformação, de curas mesmo, né? De ressignificação de traumas, de coisas tão antigas que às vezes as pessoas carregam e, nossa, atormentam a vida delas e através de um trabalho assim elas conseguem ressignificar, curar memórias. Então é muito forte mesmo, é muito bonito. Então, Tati, quando você... um pouquinho de história, né? Quando você trouxe a questão das sociedades matriarcais e tudo, é importante também a gente destacar que naquela época uma sociedade matriarcal não era o oposto da sociedade patriarcal. Porque hoje a gente vive uma sociedade do privilégio masculino, né, o privilégio do homem em relação à mulher, em relação ao feminino. E quando a gente fala que era matriarcal, é porque se cultuava uma deusa, a deusa mãe, né, a criadora de tudo, e se respeitava a natureza, porque e as mulheres, exatamente, né? E as mulheres que são fonte de vida e tudo mais, mas não existia não existia o patriarcado, gente, assim, o mundo era perfeito. Não, e tipo, não existia, como é que eu posso falar, as mulheres não eram não é que superiores, né, no sentido de dominar o homem.
né, que comandavam. Era nesse sentido de uma deusa, uma energia feminina e a partir disso a representação física, né, no caso as mulheres, que eram endeusadas, digamos assim, tratadas de forma sagrada e respeitosa, como tem que ser. Mas não é que as mulheres, né, dominavam e manipulavam e violentavam os homens numa sociedade matriarcal. Dito isso... Igual para igual, né? Digo, exatamente. Dito isso, o que acontece? A partir das guerras e tudo, gente, isso aí tem uns 5.000 anos, tá? O patriarcado, 3.000 anos, assim, em média, que a gente está vivendo essa situação, você está entendendo? E, gente, é rir para não chorar, enfim. E detalhe, né, Rô? A gente fala do patriarcado como se ele não prejudicasse os homens também. E prejudica, não é verdade? Demais, porque né? essa Prejudica pressão, todo mundo. gente, essa pressão, a gente atende diariamente vários casos. E as pessoas, elas vivem uma vida de tanta desconexão, de tanta insegurança, né? Porque é muita pressão desde cedo. Em relação a várias coisas, exato. de performance, de força, de lidar com sentimento de também. não ter sentimentos. Não conseguir lidar com sentimentos. Não converse sobre sentimentos. Não tenha sentimentos nesse sentido, né? De não direcionar emoções. Só que elas estão lá, elas continuam lá. Então, quando você, de repente, não tem essa vazão para isso, você acaba tendo desconexões absurdas, né? E aí tem várias... É o reflexo de uma sociedade patriarcal, que é o reflexo de uma... da energia masculina anabolizada, né, digamos assim. Falou isso, é verdade. Porque, veja só, tudo no universo é dual, né? Então nós temos o masculino e o feminino. Gente, sempre que a gente falar masculino e feminino aqui, a gente está se referindo à energia e não a gênero. É importante destacar porque senão algumas falas nossas podem ser distorcidas. E isso não é legal. Então a gente está falando de energia masculina e feminina que existe em tudo, em todos os seres. Em todo o universo. Tá? É a dualidade. Você que não quer chamar de masculino e feminino, chama de yin yang, né? Enfim. E o que é que acontece? Uma sociedade fica doente nesse sentido e está doente por conta disso, né? De um masculino anabolizado, ou seja, o masculino é a energia que é para fora, é o externo, é a energia de você correr atrás, né? Que é a incrível, energia, né? Quando bem equilibrada, é maravilhosa. a energia da agressividade, que é importante, a gente precisa ter, né? Da reação, da reatividade, e a energia feminina, que é da receptividade, da passividade. Enfim, não só isso, tá? Gente, é só uma pincelada que a gente tá dando, depois a gente pode ter um episódio sobre isso. Então, o que acontece? Uma energia masculina, né, muito racional, e a energia feminina emocional, sentimental. Quando você valoriza somente o racional, somente a energia masculina, que é o que acontece, né, que tem acontecido há milênios, beleza, tivemos ganhos, né, a ciência, a tecnologia, tudo isso é a partir da razão, é a partir da mente. Mas o ideal seria que a gente, temos a mente, a gente desenvolveu bastante, a gente evoluiu muito nesse sentido, temos evoluído e vamos continuar. Mas e aí? Como é que fica o sentimental, o emocional? Como é que fica o corpo da gente? Não só a mente, não só a cabeça. A gente vive na fantasia, né? A gente está sempre pensando na frente ou está lembrando do passado. E nunca está aqui. Então, trazer o sentir, trazer essa proposta tântrica para a vida da gente é também recuperar a nossa energia feminina, é também olhar e cuidar da nossa energia feminina, repito, homens e mulheres, né? Então, assim, nós mulheres temos também o nosso masculino, o que a gente está fazendo aqui agora é utilizando também da nossa energia masculina, né? Utilizando da nossa razão, do nosso intelectual, da nossa força para sair de casa, né? E vir correr atrás do nosso. Isso tudo é da energia masculina, mas a gente, quando começa a falar e a desenvolver sobre sentimentos, né, o trabalho que a gente faz é do feminino. Quando você vai receber uma massagem tântrica, você precisa entender que ali é a tua energia feminina que vai atuar, porque você vai olhar para dentro, não vai olhar para fora, né, Tati? Você está olhando para dentro. Exato. Tem todo um processo de se abrir, né, para o novo. De explorar mesmo esses novos caminhos e de estar vulnerável, de se colocar Exato. nesse lugar. Vulnerabilidade. Exatamente.
Que a gente aprende de uma forma tão distorcida, né? Como sinônimo até de fraqueza, muitas Sim. vezes, né, Tati? Tipo, Todos aprendemos nossa, assim. as pessoas têm um medo de sentir, de se entregar, de gostar, de demonstrar. Isso é muito surreal, porque aí cria essa sociedade adoecida, né? Onde todo mundo vive numa zona de superficialidade. Não Ou sei joga, se vocês já né? sentiram. Exatamente, tem esses jogos, essa superficialidade, onde todos estão fechados com essas couraças, né? E aí, era isso que eu ia falar, tá fechado o tempo inteiro, gera tensão. Né? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente fala de amor, para você sentir o amor mesmo, você precisa estar vulnerável. Você precisa Com certeza. derreter nesse sentimento. Exatamente. Essas palavras, né? Vulnerabilidade, derreter-se, o derretimento, a contemplação, a plenitude. Isso tudo é sinônimo Sim, e eu de falo... Tantra. Isso tudo é Tantra, gente. Exatamente. Olha que maravilhoso. Gente. E sentir é pros Ainda fortes, não falamos, né? olha só, já falamos muito e ainda não falamos de sexo, né? Engraçado. Um Porque todo detalhe, mundo... né? Um detalhe né? básico. Eu acho que estão até agora Vamos esperando a chegar lá. gente começar a Vamos falar. chegar. Tá, mas e o sexo? O que tem a ver? Eu posso começar, então? Pode, Não, óbvio. Deve. Gente, onde é que entra a sexualidade nisso tudo? A gente já deu uma pincelada sobre né, energia. Vamos lá. Né, sabendo que tudo é energia, tarará, todo mundo sabe, beleza. Se tudo é energia, inclusive a gente, né? E a energia da criação, a energia do todo, digamos assim, essa energia cósmica está em tudo, ok? Inclusive na gente. E a energia, gente, que a gente fala, que a gente chama de energia sexual, é a mesma energia que a gente utiliza para trabalhar, a energia que a gente está utilizando agora para bater esse papo, para fazer uma atividade física, tá? Então, não são coisas diferentes. A gente canaliza, ora para o sexo, ora para o trabalho, assim, vivendo equilibradamente, né? Se for falar de compulsão, outra coisa, aí já é outro assunto. Mas, assim, o ideal seria isso, a gente canalizar essas energias. Então, a energia que a gente trabalha partindo disso, a gente trabalha no Tantra, a energia sexual é a energia de vida, é a energia de criação, a nossa energia de criatividade, tá? Então, o Tantra fala o seguinte, ele não separa, diferente das religiões, especialmente judaico-cristãs, né? Não separa o corpo do espírito, tá? Sim, são opostos, mas de uma coisa só, de um todo. Então, a gente não é só corpo e a gente não é só espírito, tá? E um ajuda o outro, sabe? Essa coisa da dualidade, a gente falou, yin yang, dos opostos, que se complementam. É igual o masculino e o feminino. São energias opostas, mas complementares. E não há uma hierarquia. Não havendo uma hierarquia, uma coisa não é superior à outra. Então, eu não tenho que cuidar só do meu espírito. Inclusive, para eu atingir o espiritual, eu posso, muito bem, e é o que o Tantra propõe, atingir através do próprio corpo. E, gente, o nosso corpo é movido pelo quê? Pela energia de vida. E qual é essa energia? Energia sexual. Então, é onde o Tantra vai trabalhar, e nós, através da massagem, né? Uma ferramenta contemporânea, é isso que a gente faz. Então, a gente trabalha a partir da fonte de vida. Por isso que a gente trabalha a sexualidade. Não é por uma questão de promiscuidade, de vulgaridade, não tem nada a ver com isso. É pelo contrário, a gente olha para a sexualidade com esse olhar tântrico que inclui tudo, não exclui nada e vê tudo como sagrado. Então, o corpo é sagrado, o espírito também é sagrado. E você pode atingir, fazer essa transcendência para o espírito, né, através do corpo. É você transcender através do corpo e não negando o corpo. Exatamente. Usar o corpo ao nosso favor, gente. Exato. Ele é um aliado. Ele é o seu corpo. Só existe você aqui no mundo. Não tem ninguém mais igual a você. Então, quando você enxerga isso como uma ferramenta, como a Rô falou, para você transcender, para você usar toda essa energia de potência a teu favor, nossa, as pessoas levam vidas completamente diferentes, né? E é importante a gente ressaltar que a questão da massagem, ela tem toda uma terapêutica em volta dela, né? Tem ferramentas de neurociência, de psicanálise, ferramentas científicas mesmo para a gente trabalhar dentro de uma terapia tântrica que não envolve somente a massagem, envolve diversas ferramentas que a gente lida com casos, inclusive, de indicação, né? De psiquiatras, de psicólogos, médicos que a gente atende, eu pelo menos já atendi. Eu estou há 1 mês e meio e eu já atendi vários médicos no espaço, demais. entendeu? E assim, que saíram apaixonados. E muitos que já tinham ido também. Vocês estão há mais tempo, vocês recebem também. E é incrível ver, assim, né? Porque até eles veem a mudança
através do Tantra nos próprios corpos. Exato, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E assim, é exatamente o que aquele sábio disse, né? O nosso corpo é o nosso templo. Só que na sociedade atual, a gente é muito acostumado a focar na nossa mente. A gente esquece totalmente do nosso corpo. A gente faz terapia. A gente, quando tem qualquer problema, a gente tenta resolver sempre no mental. A gente nunca olha o nosso corpo e fala, não, peraí. Ou quando a gente vai trabalhar, a gente não escuta, a gente não se conecta com o nosso corpo. Quando a gente pensa em saúde e bem-estar, a gente pensa em alimentação e atividade física, mas musculação, corrida. A gente não pensa nessa conexão de sentimentos, de presença, o porquê a nossa mente está tão agitada. A gente não se questiona sobre. Não, e vai vivendo no automático. Vai vivendo nesse automático. E não percebe. E aí quando até vê... conhecer o Tantra. Aí quando vê, infelizmente, muitas vezes já tá bem doente, né? Porque o corpo cansa. E ele vai falando o tempo inteiro. Vai falando, o corpo fala, gente. E a gente não escuta, precisa aprender, né? A gente tá negligenciando, porque é assim que a gente aprende. A gente acha que o corpo é uma coisa meio que de segunda mão. Que a gente não tem que botar muita confiança, sabe? Por exemplo, um exemplo clássico. Não sei se vocês já passaram por isso. Te convidaram para ir num lugar. O seu corpo inteiro vem um negócio e fala assim, não vai. Mas a mente fala, não, eu vou. Não, porque eu já combinei. Nossa, que mancada, né? Desmarcar. Você vai dar tudo errado. Por quê? A gente não escuta as nossas sensações. A gente foi criado para entender que isso não é confiável, que isso não é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Então, às vezes, a gente está lá, criança, vulnerável, a gente quer fazer uma coisa. Fala, não, mas isso não pode, isso é errado. Então, o que você está ensinando para a criança? É aí onde você entra, não é de confiança. Tá podando, né? Você Exatamente. corta completamente uma educação que instiga a essa segurança pessoal naquilo que ela está sentindo, né? E aí onde começa a repressão sexual. Que aí chega na idade adulta, a gente tem que trabalhar lá no paraíso tantra, entendeu? Por quê? Porque começa lá atrás, gente. É uma questão cultural, por sociedades bastante influenciadas pelas religiões que negam o corpo, né? Que colocam o corpo como inferior, que focam somente na espiritualidade. Não, depois que você morrer, você vai pro céu, tá? Então agora você vai sofrer, você vai penar, porque tem que ser, né, contra a riqueza. Muitas falam, de certa forma, contra a riqueza, né, que só os ricos não vão herdar o reino dos céus, que o corpo é sujo. Eles interpretam errado, na verdade, né? Exato, mas é uma forma de controle. Sim, total. Né? Você controla através... Como você controla a sociedade? Veja, se sexualidade, se a energia sexual é energia de vida, e você consegue colocar na cabeça de toda uma sociedade, né? Isso, gente, vem de milênios, assim. Então, é um controle milenar. Você coloca na cabeça da sociedade que a sua sexualidade, ela é feia, ela é suja, você coloca medo, coloca culpa nas pessoas, você consegue controlar. Então, olha, isso aqui é feio, isso aqui é sujo, você não pode fazer isso, você só pode fazer de forma tal e tal. Você reprime, você controla a energia de vida. A energia sexual, você controla a sexualidade, você controla a energia de vida. Ou seja, a pessoa, ela fica presa aqui nessa caixinha e ela não vai ter força, por exemplo, para se rebelar, para se revoltar, para colocar limites, porque ela está sendo controlada. Então, outra palavra-chave, né? Ela está sendo controlada. Gente, é muito poderoso isso. Você controlar a sexualidade das pessoas, você castra mesmo, assim, de tirar toda a liberdade. Porque você não enxerga, você controla mentalmente. E isso é feito na infância, que é mais cruel ainda. Então, porque tem que começar desde cedo. O projeto é bem feito, é bem sucedido. Inclusive, a gente está falando aqui e, hora ou outra, vai chegar alguém no comentário e vai descer o pau, porque a gente está falando, né, o contrário das religiões. Mas, gente, não tem nada mais poderoso. E eu repito muito essa frase, tenho repetido muito. Para mim, a liberdade é um valor inegociável. E a liberdade não é libertinagem. Não é a gente fazer tudo o que quiser na hora, sem responsabilidade, né? Sem respeito. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com isso. É pelo contrário. É a liberdade de ser quem eu sou. Para ser quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou. Né? Então, eu preciso olhar para dentro. Então, aí onde entra o nosso trabalho, o Tantra é muito libertador, né? Da gente começar, e a gente também trabalha isso na terapia tântrica, a mostrar o quanto a nossa sexualidade é importante para a vida da gente de um modo geral.
essa coisa de separarem, né? Que criaram de separar, por exemplo, a nossa sexualidade como se fosse algo à parte, tanto que a gente trabalha isso nas massagens, na sessão terapêutica, de, gente, o prazer não está separado, não é só no genital. O corpo inteiro, o orgasmo não fica só ali no genital, gente. E a gente não aprende isso. O corpo inteiro tem essa capacidade orgástica. E o orgasmo é vida, é saúde, é cientificamente comprovado. Né? E além disso, ainda vai além. Porque o Tantra, ele te leva muito para o espiritual. E, gente, no momento do orgasmo, né, por mais rápido que seja, assim, 1/1000 de segundo que seja, aquele momento é o momento de certeza que você não está pensando em nada. É o momento que você simplesmente entra em comunhão com Deus. No momento do orgasmo, você entra em comunhão com Deus. Pode meter o pau. Mas é isso. Porque você fica ali no estado meditativo. Se você tem um orgasmo mesmo, né? Então você se entrega ao todo. É um momento realmente de derretimento. Perfeito. Você está entregue, você está totalmente vulnerável. É muito rápido, mas é um momento meditativo. Então, se você começa a trabalhar isso, por exemplo, numa terapia tântrica, e a perceber, né? Porque assim, hoje pra gente é meio óbvio já muita coisa, né? Porque a gente já tem vivido isso. Mas eu lembro que quando eu entrei, que eu tive as primeiras práticas, as primeiras vivências, eu falava, como que eu nunca percebi isso? Assim, eu tenho uma vida sexual bastante ativa, desde muito cedo, né? E não tinha parado para prestar atenção. Aí comecei a olhar para dentro e a sentir, não só olhar e perceber, né? Mas é isso, porque você percebe através do sentir. Uma coisa não está, né, desligada assim da outra. Então, sentindo eu fui percebendo. E claro, com a condução, né, de terapeutas. O que é que você está sentindo? Dá nome para essa sensação. É exatamente o que? Nossa, eu não sei nomear, entendeu? Então, assim, gente, veja só a riqueza que é você passar por uma sessão, por uma massagem, por uma terapia tântrica ou algo nesse sentido e começar a olhar com outros olhos. E para uma coisa... Pode falar. Unidunite, salame. Vamos tirar isso aqui. Vai, tira aí. E a olhar mesmo para você, para o seu corpo, né? A gente, no Tantra, a gente troca a vergonha pela honra. Então, a gente honra esse corpo, a gente honra toda a vivência que a gente tem. Nós somos muito únicos, né? Ninguém viveu a nossa história. A gente pode se formar no mesmo lugar, a gente pode ter namorado o mesmo cara. Mas tudo é diferente. Absolutamente tudo. Nenhum dia vai ser igual ao outro, né? Por isso é muito importante esse estado de presença. Puxar um pouquinho o que você falou sobre como a gente aprende sobre a nossa sexualidade. Sim. A gente inicia, né, esse aprendizado da nossa sexualidade já na infância. Só que as pessoas não querem falar sobre isso. Só que quando a gente fala que as crianças precisam ter educação sexual, eles acham que a gente está falando de sexo. E são coisas diferentes. É bem importante, né? É assim, fundamental a gente ensinar para uma menina que ela é dona do corpo dela, que ninguém pode tocar naquele corpo. Só ela, né? E, enfim, toda essa parte autônoma, toda a parte de sentir mesmo, porque a gente vai aprender sobre sexo ali no início da nossa adolescência com o pornô, que, gente, é um lugar que deseduca a gente, né, pro sexo, vamos falar a verdade? Total. Completamente. O pornô, ele... Homens, por favor. Mais uma vez é fantasia, imaginação, Exato. Gente. Na vida real não é aquilo. Performance, né? Total performance. Mais uma palavra. E é muito triste. A gente pega casos reais, assim, de pessoas que têm 50, 60 anos e nunca tiveram um orgasmo. E não é só... É exatamente o que a Rô falou. Não é sobre o orgasmo. É sobre esse estado de presença, de você se sentir, né, dentro desse corpo. Então, gente, tem muito trabalho ainda para ser feito. E a gente espera ver um dia ainda, né? As pessoas iniciando nessa sexualidade mais novas ainda, porque a gente também só foi conhecer, né, o Tantra na fase adulta. Sim, e já a gente passamos tanta muito. coisa. Mas eu sou muito feliz e grata por ter descoberto. Eu cheguei no Tantra com 27 anos, eu tô com 33. 26 para 27. Né, já estava ali, já mais perto dos 30.
Mas, assim, como a Tati falou, tem gente que chega lá com 50, 60 anos e não teve uma experiência parecida. E não estou falando nem de orgasmo, né? Estou falando de autoconhecimento mesmo. E de sentir o corpo, enfim, de ter uma experiência desse tipo. Então, eu sou muito feliz e grata, porque é interessante como eu vivi uma vida totalmente infeliz. Engraçado, né? Porque, olha só, eu era uma pessoa na minha região conhecida, porque trabalhava na TV, então era bem tratada. O pessoal tem um carinho, né? Tinha muito essa coisa do carinho, de ser reconhecida e tal. Eu gostava, assim, mas não tinha aquele tesão aí. Mais uma vez, a energia sexual, não tinha tesão pelo trabalho. Eu até gostava e tal, mas dizia assim, nossa, eu tenho um tesão diferente do que eu faço com o Tantra, diferente do que eu estou fazendo aqui com vocês, que eu posso ficar o dia inteiro falando, né? Do trabalho que a gente quer fazer com mulheres em específico, mulheres, casais, mas principalmente com mulheres, a gente vai falar mais pra frente. Isso me dá tesão. Exato. Isso onde, dá muito, né? Tesão. Aí eu canalizo a minha energia sexual, a minha libido, para esse trabalho. E aí eu faço com plenitude, eu faço com presença, né? E eu faço bem feito. Isso me realiza. Tá vendo como o Tantra, ele tá presente em tudo? Completamente. Né? Ele está presente em tudo. Por isso que a energia sexual está presente em tudo, porque sem ela a gente está morto, né? Se você está sem energia, filho. Eu ia falar exatamente isso. Não tem nada pior do que a gente levar a nossa vida de uma forma passiva, né? Que a mulher ainda... O tempo inteiro. Nossa, ela é muito ensinada, assim, principalmente em relação a sexo, ao relacionamento de uma forma em geral, a aceitar, né, o que vier. Então, a gente estava até conversando disso antes de chegar, que quanto menos a mulher se conhece, quanto menos ela se gosta, mais vulnerável ela fica para aceitar Total. o que vem. E a gente não merece aceitar o que vem, a gente merece o melhor da vida. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você se conhece, reconhece o seu valor, você vai buscar o melhor para você, inclusive sexualmente. Então, a mulher que tem uma postura ativa na vida dela, ela sabe o que ela gosta, ela sabe direcionar os outros a como tratá-la, não só na cama e fora dela também. Porque uma coisa está interligada na outra. O empoderamento que eu ia falar antes, que o empoderamento, para ele ser verdadeiro, ele tem que passar pelo corpo. Ele tem que passar pela vulva, Não, gente. Total. Gente, foi no Tantra que eu entendi isso. Né? Porque assim, a gente já via, eu não sei vocês, mas eu já vinha eu sempre fui feminista, gente. Eu nem sabia o que era feminismo. Nunca tinha ouvido essa palavra. E com 12 anos eu já enfrentei meu pai com alguns questionamentos. Tipo, Sim. Ele não deixava eu cortar o cabelo. E eu bati o pé. Eu falei, vou cortar. Por que não? É meu. Não, você não pode cortar, porque mulher tem que ter o cabelo grande. Eu disse, mas eu não quero. Minhas amigas estão tudo com cabelo curtinho, eu também vou cortar. Por que eu não posso? Porque você é mulher. Eu disse, o que tem a ver, meu senhor? E aí já começou. Isso aí já é um posicionamento. Sim, e eu nunca tinha ouvido falar em feminismo. A pessoa já era ousada desde... Vocês já notaram que todas as terapeutas tântricas foram rebeldes? Tudo ovelha negra. Vocês não estão entendendo. Mas meu amor, um dia vai contar a história aqui de cada uma. E meu amor é babado. É babado, gente, é babado. Até porque é uma coisa legal, né, Rô? A gente fala muito nas terapias que a gente só indica alguém para um caminho que nós mesmas já percorremos, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, de empoderamento, de se rebelar, né, de algumas coisas, é porque a gente já passou, tá, gente? Porque não a gente foi bruxa em outras vidas e com já fomos queimadas. É um caminho que não é fácil você passar, às vezes, pelas suas sombras. Você perder pessoas porque você reconhece o seu valor. Você fala, isso aqui eu não vou aceitar. Né? Põe a boca no microfone. Abre essa boca aí. Não é? Não é verdade? É isso, você amiga. fala, você perder pessoas, falar, poxa, eu gostava dessa pessoa, mas ela tá pouco para aquilo que eu mereço. Isso é muito difícil, isso é uma escolha para as pessoas fortes, né? E tem que para as pessoas fortes e conscientes. Você precisa estar consciente, né? Você está agindo, ok, eu gosto dessa pessoa, mas isso eu não aceito para minha vida, não é o que eu quero para mim, então beleza. Você não está agindo a partir de um estado de carência, mas a partir de um estado de plenitude e consciência. E o Tantra vem trazer isso. Então, como eu ia falando, você quer acrescentar alguma coisa? Eu ia falar exatamente, amiga. Tá. Exatamente. Então, como eu vinha falando, o Tantra... Esqueci. Ai, gente, eu posso falar uma coisa nessa coisa de se priorizar? Lembrei, tá. Pode fala. falar. Não, então da questão do feminismo, né? Que vim e tal, aí entrei na faculdade, tudo, e aí eu fiz serviço social, tem toda uma visão sociopolítica, e você vai estudando e pegando referência, e vai para o movimento social, e vai para a rua e tudo. E, gente, isso é muito importante. Eu continuo sendo feminista, sempre serei, gente. Para mim, é uma mulher que não é feminista e é tipo assim...
Como é que eu posso falar? Tá vivendo esse estado morno ainda da vida, né? Não é uma mulher que está consciente, digamos assim. Isso não é um julgamento, tá? Porque é uma questão de ser a vítima mesmo do Polêmicas. sistema. É polêmico. Mas não está consciente, né? Enfim. Mas falando do meu processo, vinha e foi muito importante, é muito importante o debate sociopolítico, econômico, cultural. Perfeito, vamos continuar e é preciso falar, tá? Só que olha só, esse movimento, querendo ou não, a gente faz usando energia masculina. Lembra? Falando de energia, não de gênero. Então a gente pega a nossa energia masculina, pega essa força, essa agressividade, não entendendo a agressividade como algo ruim, tá? A agressividade não falar. É violência, exatamente, né? É diferente. Né? Essa força de você fazer esse movimento de buscar, de ir pra frente. Então, beleza, a gente usa a nossa energia masculina. Só que ali, até então, beleza, eu me empoderei de certa forma, né? Eu aprendi a colocar limites, eu aprendi a bater o pé, eu aprendi a levantar a voz e dizer aqui não. Mas faltava alguma coisa. E eu continuava sofrendo. O que faltava? Autoconhecimento. Faltava olhar para dentro, ou seja, faltava eu olhar realmente para a minha energia feminina. Eu me colocar vulnerável, né? Eu me abrir e olhar para as minhas sombras. Então, o feminismo nesse movimento externo é importante e o Tantra como que entra nessa coisa do empoderamento feminino, onde entra o Tantra. E a gente traz um episódio só para falar disso, né? Para aprofundar nesse sentido de autoconhecimento. Então, hoje, para mim, poder verdadeiro, tanto para o homem como para a mulher, ele está totalmente vinculado à consciência que você tem de si mesmo. Então, você não vive no automático, você sabe o que você está fazendo, você sabe quem você é, você sabe o que você gosta de fazer, quem você gosta de ser, e não deixa ser influenciado pelo externo. Isso é o poder, né? Então, o mundo está acabando lá fora, mas... Entendeu? Dentro de você está ok, porque você está equilibrado consigo mesmo. Então, isso te dá muito poder, gente, no sentido de, veja nós, abandonamos carreiras. Né? Não ficamos, gente, o tanto de cobrança que eu tinha e tenho até hoje, de você era CLT, você era jornalista, você era famosinha, você era isso, era aquilo. Tá, mas e a minha felicidade? Isso não me realiza. Eu não quero viver para o externo, eu não quero viver para agradar as expectativas dos outros, eu quero viver para agradar as minhas expectativas. E assim, ninguém aqui nessa mesa sabia o que ia dar, né? A gente foi com a cara, com a coragem, com a agressividade. E meu amor foi difícil, tá? Não, é bonito, mas é doloroso. Isso que eu ia falar. O caminho de autoconhecimento, de você se libertar, ele não é florido. Não é gratiluz. Não é Não é gratiluz. É super tóxica, né? Inclusive. Muito pelo contrário, você vai passar por sombras, você vai se ressignificar, você vai deixar muita coisa para trás, isso não é fácil. Mas o caminho de você saber quem você é e não se importar mais com a opinião dos outros sobre você, sobre o que você faz, e é por isso que eu falo, a gente indica um caminho que a gente já passou, porque para a gente estar aqui trabalhando com o que a gente trabalha, colocando a nossa cara para bater, significa isso. Bom, estou dentro da minha missão, independente do que alguém pense sobre isso, eu estou seguindo o que eu acho que eu tenho que seguir, eu estou seguindo a minha essência, eu estou seguindo uma missão, que eu acho que as pessoas dessa área têm muito forte, né? Estou muito feliz e realizada, né? E você, gente, nada paga você se sentir feliz, realizado, bem, se levantar na segunda-feira para ir trabalhar. Gente, a gente acordou 5 horas da manhã para estar aqui agora. E super felizes. Nossa, super orgulhosas e felizes e doidas, assim, cheias de ansiedade e dor de barriga. Mas, gente, a gente tá aqui com prazer. Quantas vezes eu já levantei na segunda de manhã reclamando da vida, de que eu não quero sair domingo à noite, cama. Aquela depressão, né? Porque a segunda tá chegando. Trabalhar. Exato. Gente, não é nada pior do que isso. É péssimo. E as pessoas perdem muito tempo Da com vida. isso, com besteira. Inclusive, nossa, a gente perdeu uma terapeuta super querida, assim, do espaço. Quero deixar claro aqui, se vocês me permitirem, meninas, nossa consideração pela família dela nesse primeiro episódio, homenageá-la, que dedicou tantos anos à terapêutica tântrica. E eu falo, às vezes, quando a gente recebe uma notícia assim, a gente vê o quanto às vezes a gente se apega com coisas pequenas, com coisas que não têm a menor importância, ficar adiando a nossa felicidade. Gente, quando que vai chegar a vez vocês serem felizes, hein? É daqui quantos mil anos, não é depois que morrer. Pelo amor de Deus. Não é no próximo dia 5. E aí que tá a contemplação. Eu quero ser feliz agora. O céu e o inferno estão aqui, tá? Exatamente. Nesse momento, aqui e agora. Você tá vivendo o que? Um céu ou um inferno? Exatamente. Fica a reflexão. Quem decide são vocês, né? Exato, com essas escolhas. Né? Ai, Rosana, qual que é o segredo?
autoconhecimento. Vem pro Tantra. E presença. Gente, tá bom, gente. Então é isso. A gente falou resumidamente um pouquinho do que é o Tantra, da filosofia tântrica, um pouquinho do nosso trabalho, mas tem muito mais coisa por aí. A gente ainda vai, ao longo dessa primeira temporada, digamos assim, trazer alguns convidados muito especiais, gente com muita bagagem, muito conteúdo para trazer para vocês. Próximo episódio, já adianto, daqui a pouco a Tati também dá um spoilerzinho do próximo episódio, que a gente vai se aprofundar no que é a massagem tântrica. Hoje nós falamos do Tantra, né, como um todo, de como aplicar mais ou menos no dia a dia, a questão do estado de presença, mas a gente vai trazer no segundo episódio a massagem tântrica. O que é? Como é que funciona? O que a gente vai falar um pouquinho, Tati? O que é, gente, a massagem tântrica? Né? Assunto polêmico aí para o próximo episódio. A gente recebe várias perguntas diariamente. A terapeuta fica nua, ajuda mesmo, auxilia nas disfunções sexuais. Então, tudo isso e muito mais vocês vão ficar sabendo no próximo episódio. Muito bem, então vamos dar um tchau, né? Gente, já tô com saudade. Foi ótimo, passa muito rápido, né? Não tem tanta coisa para falar, a gente tá tão empolgada, enfim. Mas isso é muito gostoso, gente. Obrigada, então, por quem acompanhou até aqui, nossos ouvintes, nossos espectadores. Chan, segue a gente no Instagram. Sigam, tá? Nosso perfil por lá. A gente sempre vai postar quando tivermos episódios novos para vocês. A gente já faz um trabalho lá respondendo perguntas, postando informações também sobre os nossos atendimentos. Para agendar com a gente, www.paraisotantra.com.br. Lá a gente tem o link de WhatsApp para agendamentos. Eu atendo lá junto com as meninas, então só vocês consultarem os horários disponíveis. A gente atende concursos de massagem tântrica, tanto individuais quanto para casais, e também as sessões individuais de terapia tântrica. Bom, a gente então vê muito mais coisa boa por aí. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.